Bom, então a gente agora vai voltar para as nossas aulas que vão dar suporte à concepção estrutural do projeto arquitetônico de vocês. E lembrando que a gente não está tendo uma aula de sistemas estruturais, não é o caso aqui, tá? Vocês estão aprendendo a fazer concepção estrutural e mesmo assim, muito básica, a gente está tendo algumas dicas lá. Uma das coisas que a gente estudou já agora antes do intervalo foi a questão do tipo de amarração estrutural ideal para os projetos. Eu já havia falado para vocês sobre uma determinada sequência que seria mais interessante. Então, a gente já aprendeu que a gente vai tentar buscar aqui nos projetos hajam linhas estruturais que façam a ligação dos elementos, onde você possa dar essa sequência para que posteriormente sejam fechadas lajes no pavimento superior, ok? Então a gente vai estar sempre tentando seguir essa linha. Acontece que na maioria dos projetos de vocês, o que fica mais funcional pode não ser o que fica melhor organizado para a questão estrutural. E o que a gente tem que fazer? Pegar umas situaçõezinhas que estão em desconformidade, como por exemplo a gente pegar uma subdivisão interna que esteja toda assim desse jeito. Talvez, em vez de fazer uma divisão como essa, seja mais coerente para que a estrutura também fique mais coerente, eu realocar os pontos e dividir esses dois ambientes dessa maneira, trazendo esse ponto que está aqui para cá e esse de cá para cá. E aí, várias outras situações aqui. É comum que a gente tenha esse monte de desalinhamento e a gente vai tentar fazer uma linha lógica que faça amarração, tá? Vamos pegar aqui o caso. E antes que eu fale disso, quando eu estava falando da questão do pré-lançamento, a gente também tem uma dimensão que a gente sugere, que eu falei que não é um quadradinho normalmente, que é um retângulozinho comprido, a gente vai escolher o lado melhor, né? Então, eu vou sugerir para vocês que, de acordo com o tipo de alvenaria que seja trabalhado no seu projeto, a gente vai sugerir de antemão que seja uma coisa próxima ou de 12 por 40, pode ser assim, 12 ou 15 por 40 ou 50, ok? Isso depende muito do sistema de alvenaria que você está trabalhando. Qual é a intenção? O que é 12? 12 porque a gente tem um cobrimento, a gente vai ter um reboco, por exemplo, para proteger e dar a diferença da viga conseguir ficar dentro da parede. 1,5 de um lado mais 1,5 do lado, mais 12 dá 15, que é exatamente o que a gente tem de parede nos projetos convencionais. Ok? Então, por isso que 12 é um bom lançamento. 15 é quando a gente estiver trabalhando com uma alvenaria mais larga, ou quando você quer que o acabamento do pilar fique coincidindo com o da parede, aí você vai precisar fazer um outro acabamento diferente, senão o pilar vai ficar aparente. Ou quando você quer assumir que ele é aparente mesmo, e aí não tem problema, aí ele pode ser 15. Tá? A maioria das pessoas pré-lança com 12, muito embora exista uma norma que cita um tamanho mínimo aí para dimensionamento de pilar, que eu não sei se ela vingou muito. Então conversa com o professor de estruturas, que ele está mais atualizado em relação à última norma, que ele vai dizer se esse pré-lançamento está correto ou não para vocês lançarem no projeto, tá? De qualquer forma, na etapa inicial, vocês vão somente lançar os pilares, não vai precisar explicar o sentido ou essas amarrações com tanto detalhe, mas sempre procurando fazer, gente, amarração áurea, tá? Ou amarração em T, ou amarração em L. Evitar um projeto onde a única forma de amarração seja como essa daqui, por exemplo, que não há um fechamento e ela tem somente amarração linear. Isso aqui, sequencial, isso é ruim para o projeto estrutural. Aplicando na prática tudo aquilo que a gente viu agora há pouco e que a gente acabou de ver, a gente vai pegar os projetos de vocês e vai começar a tentar fazer isso. Qual que é o primeiro princípio? Começar, gente, tentando jogar um pilar em cada extremidade, só que tem locais onde isso não vai cair tão bem. Por quê? Me dá aí o escalímetro.
Se a gente começa a simplesmente pegar cada uma das extremidades e tacar um pilar, a gente vai dar pilar para tudo quanto é jeito. E isso é caro e a gente não pode ficar gastando dinheiro do cliente à toa sem justificativa. A gente tem que otimizar a casa dele. Então, gente, olha só. A gente começa a ver, esse vão de 3 metros já está começando a ficar pequeno, mas ainda está suportável para a estrutura. Aqui, ó, 1,20 m, isso é econômico? Esse vão não é, a gente não quer fazer vão desse tamanho. Aqui também, ó, 2. Isso quer dizer, gente, que eu não preciso fazer um pilar aqui e outro pilar aqui, porque esse vão aqui somado os dois dá 3. Ou seja, ainda é um vão super pequeno. Esse pilar que está aqui é super dispensável, mas para isso a Tamires ia ter que pegar esse banheirinho dela, ó, e alinhar, dispensar essa folga que deu para cá, ou empurrar o banheirinho para lá, para que a gente tenha uma sequência estrutural. Dessa maneira, só com um pilar aqui, outro pilar aqui, eu resolvo esse problema, ó, passo direto, e eu posso apoiar aqui essa viguinha. Provavelmente quando eu fizer o lançamento da viga, para tornar isso aqui estável, eu vou precisar, aí isso aqui vai andar para cá, né, ó, e eu provavelmente vou fazer assim, ó, seguir para lá, chegar aqui, ó, fechar aqui. Para quê? Para esse pilar ficar com uma seção, com uma amarração áurea nele. Estão entendendo? Se bem que ele já ficaria estável, porque aqui tem L, ó, tá vendo? L também não é ruim, então talvez não precise seguir com essa viga até chegar lá. Tá bom? Muito embora lá na cobertura, eu vou ter que escolher se eu quero fechar ela ou assim, tá? Na cobertura eu preciso ter a viga fechada. Entenderam? Bom, descoberto, tá aqui. Aqui a gente já resolveu um problema. Chegando aqui, ó, eu vou ter o mesmo problema, ó. 3 pilares aqui. Se eu preciso fechar isso aqui para ficar amarrado certinho na sequência, provavelmente pelo vão que está aqui, 6 ainda dá. Eu não preciso. Eu posso escolher. Se tivesse que fazer aqui, eu iria provavelmente fazer uma amarração direta para cá, para poder fechar. Como aqui o vão está muito grande, eu acho que eu preferiria jogar o pilar aqui e aniquilar este. Aí eu faria uma de transição para cá, uma de transição para lá e jogaria nas extremidades. Lembrando, isso é um raciocínio meu inicial, baseado em vão, baseado em cargas concentradas, cargas distribuídas. Quem é que vai dar um suporte melhor para a gente? Um bate-papo que a gente tem com o engenheiro. Essa troca de experiências do arquiteto e do engenheiro é muito boa, porque ele vai enxergar coisas que a gente não enxerga e a gente vai enxergar coisas que ele não enxerga. A gente, no nosso próprio esforço de tentar coincidir com a estrutura, a gente mesmo muda e às vezes faz uma coisa na arquitetura que a gente não queria, mas a gente tem o domínio maior das soluções climáticas, copresenciais, funcionais, plásticas, a ligação das estruturas com as instalações que a gente pensou, que o engenheiro pode não ter. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acomodar tudo isso, já sabendo das perdas que a gente tem, para que o engenheiro, inclusive, possa nos proporcionar uma sugestão mais interessante, mais coerente. Aqui, por exemplo, eu não sei se eu precisar... esse aqui já tirei. Já aqui, ó, na cozinha, eu fico me perguntando se de repente com este vão aqui, que não sei se é dos maiores, 6 metros e pouquinho, se eu preciso de um pilar aqui também. De repente essa viga aqui faz uma transiçãozinha, ó, e eu jogo um pilar daqui para cá inteiro e pronto. O que a gente vai fazer? Senhor engenheiro, me ajuda. Isso aqui que eu fiz está legal? Eu posso manter essa viga? Não posso? Eu devo? Como é que eu faço? Vai levar lá para o professor de estruturas e ele vai rediscutir isso que eu estou lançando inicialmente com vocês. Só que aí chegou num ponto onde, vou pegar esse daqui dela que é mais doidão. Olha o que acontece. Nosso objetivo é fazer uma linearidade e tentar começar a lançar pilares, né? Só que tem umas sequências aqui muito doidas que eu também preciso tentar alinhar elas, ó. Aqui tem uma lógica, e aqui tem outra, e aqui já é outra. Isso é ruim, porque na hora que eu começo a jogar os alinhamentos estruturais para tentar fechar, dá um passe-full de cadeirinha louco.
E a gente precisa fazer a coisa ser mais simples, porque as figuras geométricas das lajes que devem sobrar devem ser o mais simples possível. Se a sua forma precisar ser louca, não tem problema, ela continua louca, mas o que sobra para dentro da estrutura tem que ser simples. Ok? Para não resultar em cargas excessivas, cargas oblíquas, para não resultar em muito gasto financeiro, uma série de outras coisas. Então, eu não sei se aqui, por exemplo, nesse quarto, não seria mais inteligente... Não sei. Sinceramente, eu nem consegui bater o olho. Olha que eu fiz um monte de coisa complicada da outra turma. Pior do que isso, acho que é porque hoje eu estou com sono e não consegui me dar uma inspiração rápida para descobrir. Mas só de olhar aqui rapidamente, assistam o vídeo da turma da noite também, tá? Que fala sobre sequência estrutural, porque eles têm vários exemplos. A turma é grande, eu peguei exemplo de várias pessoas e cada um com uma forma diferente. Então vocês vão aprender mais se assistir a outra, porque esses exemplos de vocês não estão tão completos como estava lá. E quem está assistindo em casa também faz a mesma coisa, porque eu vou estar ensinando coisas lá que eu não estou ensinando hoje. Eu de verdade eu nem ia ficar tentando resolver isso aqui, de tentar ver onde que ficaria pilar melhor aqui, porque um vão de 4,5 por um vão de 6, me parece que o ideal é só jogar essas daqui e tudo que aparecer aqui no meio, ó, botar umas viguinhas de transição. Só que como está muito desencontrado, eu tenho tanta viga de transição que eu faria melhor, eu mesclaria o sistema estrutural para não ser obrigado a resolver isso daqui. Porque em termos de carga é desinteressante, em termos de solução é ruim, vai dar incompatibilização de projetos, ou seja, estrutural, com arquitetônico, com instalação, vai dar tanta confusão que eu faria assim, faria convencional do lado de fora, tacava drywall aqui dentro, na interna, não dá pra gente jogar o drywall, então, sem problema nenhum. E aí eu vou me desincumbir da responsabilidade de ter que fazer essa estrutura ficar tão perfeita. Aqui ela tem uma coisa que é louca, essa diagonal na pontinha que ela fez aqui. Isso para a estrutura é péssimo. A gente não pode fazer esse negócio aqui dessa maneira, porque vai dar uma carga oblíqua muito estranha. Provavelmente a gente vai fazer uma coisa aqui assim, ó. Jogar um pilar, ou você joga aqui e faz uma viga de transição, que isso é ruim, porque gera um cisalhamento. Vocês sabem o que é cisalhamento? Já aprenderam? Não? É quando tem a força que... É uma força... É duas forças opostas, justamente. O pilar está empurrando para cima e a viga está empurrando para baixo. Nesse ponto de encontro entre os dois, nessa área aqui, tende a você quebrar, ou seja, a cisalhar, ok? Isso que é o cisalhamento. Então, essa área aqui, ela é muito sensível, e quando você pega e joga uma carga concentrada justamente na zona do cisalhamento, você cria um super esforço cortante maluco aí nessa região. Isso vai tender a essa estrutura torcer. Se ela for em diagonal, como está aqui no projeto da Tamis, que tem uma diagonalzinha nesse trecho, ela torce em diagonal, ou seja, uma coisa louca para o engenheiro calcular isso aqui. Então, isso não é bacana. Duas soluções que eu daria. Uma, joga o pilar para o canto, cisalhar acho ruim, aí teria que ter um outro. Eu faria melhor. Eu faria um pilar tão grande que embarcasse essas duas estruturas. Essas duas pontas, essa viga de cabate nesse pilar e essa viga de cabate nesse. Perceberam a solução? Que legal. E aí, essa curvinha que a Tamires queria fazer, ela começa a fazer daqui para frente, ó, depois do pilar. E provavelmente esse de cada close que ela fez, ela joga para cá, ó, porque senão a largura de lá fica ruim. Se ela quiser insistir nessa história dessa diagonal, que eu não sei se ela tem essa obrigação e essa necessidade toda da diagonal. Pode ser que de outra maneira aqui ela consiga fazer. Mas em toda a parede aqui não precisa fazer, né? Como? Por exemplo, o sistema de estrutura, às vezes ela não precisa seguir o sistema das paredes, né? Não. Você pode fazer a estrutura por um lado e a parede ir por outro. Só que se você fizer por outro, ela não pode ser uma alvenaria convencional, porque ela gera muita carga concentrada. E se for alvenaria convencional, a sua laje que não pode ser convencional. Sua laje vai ter que ser uma nervurada, vai ter que ser uma que suporte fazer paredes andar em qualquer lugar. Tá? O normal é você
Teve parede no sistema estrutural? Teve viga de baixo. Não tem viga de baixo que fazer a parede para outro local, então ela não é alvenaria convencional. É alvenaria convencional, a laje não é convencional. Tá? Aí você tem que estudar, né? Olha o que aconteceu aqui nesse trecho da subdivisão dela. A gente quer, fazer isso aqui, ó. Olha, tudo desalinhado. Isso é péssimo. Para a questão estrutural, ela precisa amarrar este com este e fechar para cá. Este com este amarrar. Crescer isso aqui para cá, ó, amarrar aqui e amarrar aqui. Isto é ideal para a questão estrutural. Esse dentro para dentro, para fora, dentro para dentro, dentro para fora, dentro para dentro. Isso é péssimo. Então, quanto mais eu puder fazer uma lógica que tem uma sequência, melhor para mim. Esse desalinhamento aqui, ó, vá lá, ainda dá para a gente resolver, né? E como os vãos aqui, ela trabalhou dentro do vão máximo, dá para fazer as estruturas intermediárias, né? Que a gente chega aqui e resolve esse probleminha na boa. Aqui dentro, a gente vai estudar. Nesse caso aqui dela, por exemplo, ó, se eu tivesse que colocar 4 pilares aqui, fatalmente no meu primeiro raciocínio, eu não colocaria pilares aqui, concordam? Eu faria uma vigazinha aqui, ó, e jogaria as cargas dessa parede que está aqui no meio para essas outras 2 vigas que estão nas extremidades. Mais inteligente do que ficar criando um novo ponto de pilar, novo ponto de fundação. Tudo isso é preço, não somente pelo preço das novas estruturas, tem mão de obra aqui também, né? E tem tempo que o cliente quer que a obra seja executada rápida. Tempo é dinheiro. Só que aí, como é que ela vai fechar esse bico em diagonal que está para cá e está desalinhado? Será que ela não preferia alinhar por aqui e o closet dela virar uma coisa mais tradicional para a estrutura ficar melhor? Não é porque eu tenho uma forma maluca do lado de fora que eu tenho que fazer uma subdivisão maluca por dentro. Ela pode ser certinha, porque a gente sabe que as coisas retinhas por dentro são mais funcionais e por fora elas são mais expressivas ou elas atendem melhor a uma questão climática, né? A gente já estudou tudo isso aí. Você não está fazendo também a forma por fora na base da arte só para impressionar, para inglês ver. Não é só isso, é uma questão plástica aliada a uma questão climática, ter formas que não sejam tão convencionais e tudo tão alinhadinho, retinho. Aqui dentro virou aquela zorra de novo, ó. De novo, talvez eu sugira ela fazer aquele pilar dela. Sabe, na boa, Tamires, eu faria tudo retão aqui, ó, tá vendo? Porque sobrou um corredor largo aqui no meio, tá vendo? Que era a sua intenção, não apertar no desencontro, né? Aqui ficou largo. E aqui voltou a ser o normal. Então, ó, essas diagonais que você fez, eu questiono a utilidade delas e se precisa mesmo. Aqui, ó, olha o vão máximo quanto que tá. Vamos ver se isso aqui é necessário ou não. É o som. Eu perco tudo. 6 metros, gente, 6 metros, ainda está dentro de um vão coerente. Jogou aqui, eu posso tranquilamente redistribuir essas histórias aqui dentro com drywall, ou eu posso simplificar essa confusão que você caçou aqui para dentro, botar pilar aqui, deixar essa varanda em balanço, dependendo de como ela for, e eu simplesmente faço assim, ó, boto um pilar aqui no meio, resolvido o meu problema. Um pilar só para fazer essa confusão toda, porque eu redistribuí essa forma do quarto para ficar closet aqui, WC aqui e joguei o quarto aberto para cá, tranquilo, entendeu? Aí a área deu menor, professor, deu maior, não gostei, empurra o pilarzinho para cá, empurra para lá, empurra para trás, empurra para frente, até essas áreas aqui darem. Você não ficou empurrando também essas medidinhas para lá e para cá? Você pode talvez conseguir, se você quiser fazer tudo no sistema convencional, que você pode apelar também, tá? Nem vou dizer apelar, tá? Mais comum ter drywall do que não ter hoje em dia, tá? É, convencional, né? Convencional é uma M, né? É por isso que a maioria está saindo. Hoje em dia, gente, nenhuma construtora contemporânea que tenha um profissional à frente que entenda de tecnologia usa convencional para obra nenhuma mais. Ou se usa como complementar, ou usa para fazer uma área aqui e outra ali, ele não usa na obra toda. Só em área molhada. Mas, No caso, quando você está pensando em drywall,
né? Você está pensando Em drywall, porque existe o não convencional que não é drywall. entendi. Entendeu? Eu estava pensando que, assim, geralmente coloca uma estrutura assim de alvenaria, por causa de tijolo, parede só em áreas molhadas, e o resto coloca drywall. Mas pense que você tiver em concreto alveolar. Concreto alveolar não compensa você fazer ele e depois ficar subdividindo por dentro com drywall. Compensa você mandar fazer a casa inteira logo. Então aí já é outro esquema. Aí faz por dentro e fora. Steel frame. Steel frame não tem limitação de molhado e seco. Você pode tacar o steel frame na casa todinha. E qual que é a vantagem uma outra do steel frame que eu devo ter falado quando dei aula para vocês de econômico? Você liga para a fábrica, manda o projeto, eles fabricam tudo lá, faz até a armadura toda metálica da sua casa e ela vem em cima do caminhão. Chega na obra, descarrega e o cara vem fechando com os painéis. Oi? É legal, e assim, vocês sabem que a gente é meio careta em termos de construção. Nós somos mais criativos do que os americanos, mas nós somos mais caretas em termos de aceitar a tecnologia e métodos diferentes. Quando a gente quer banheiro, a gente quer cada detalhezinho do nosso jeito, e a gente quer comprar cada coisa de um lugar. É uma complicação. O brasileiro é uma complicação para fazer banheiro, por exemplo. É um inferno fazer um banheiro para o brasileiro. O brasiliense, então, nem vou te contar o inferno que é. Agora, nos Estados Unidos, não. Você vai lá na loja, aí tem uns 30 modelos de banheiro. Aí você olha, você gostei mais desse. Aí o cara da loja fala, custa 15 mil reais, sei lá. Custa $7 mil. O banheiro pronto. Aí ele fala, onde é a sua casa? Você dá o endereço. Ele pega o banheiro, coloca em cima do caminhão, transporta, chega na sua casa, desengata o seu banheiro antigo, leva, pega o seu banheiro novo, engata na casa e você está com o banheiro novo. Isto é comum nos Estados Unidos. Mas aquele povo nômade. Gente, olha, tudo que é exceção, que é um pouquinho, que é feito sem ser em larga escala, é mais caro do que quando se produz em larga escala. Por que hoje em dia no Brasil saiu barato fazer drywall? Tá barato. Porque em todo lugar tem. Qualquer boteco de esquina que você vê, do lado do boteco tem uma loja de drywall. Nossa, né? Tem. Às vezes o dono do boteco é dono da loja. É dono da loja de drywall. Ele tá com ele, já sabe, né? então está frequentando. É desse jeito. Esse aí é bom de boteco, né? Não, ainda tem outra coisa. Que aí já liga a gente, já está tão comum, por exemplo, em Brasília ser arquiteto, pela quantidade exorbitante de faculdade de arquitetura que tem aqui, né? Que nesse boteco, se você chegar lá, provavelmente um desses bêbados é um arquiteto também. Com certeza. Né? Então, já ajuda. Mas o que tem? Porque quem disse que o bêbado não pode votar, disse é preconceituosa. Voltando aqui para a nossa estrutura. Lá nos Estados Unidos é só no banheiro ou assim, da casa toda? A casa toda. Casa toda, só que na casa toda é no steel frame, né? Não vem tudo fechado. Monta a estrutura básica, pega os ferros das pontas, todos os pilares, vigas ficam todas colocadas. Aí vem aquele caixotão de metal. Aí vem com guindaste, solta em cima da fundação, e aí depois vem os caras com os painéis fechando as laterais. Porque lá é normal casa padronizada. Lá o americano ele não tem esse gosto por personalização que o brasileiro tem. O americano ele não tem essas exigências ínfimas que a gente tem aqui. Ele se agrada mais fácil com as coisas. Então, ele gosta, inclusive, de industrialização. O que é um cachorro-quente para um brasileiro? É salsicha, batata, palha, mais a batata em molho, mais o queijo, aquele queijo que tem aqui em Brasília, que é molinho, que aperta. Catupiry, mais a ervilha, mais o milho, aí bota o frango também, pode ser. É porque a gente está acostumado no Nordeste a carne moída.
Bota carne moída. Eu não sei se tem em Recife, mas é mundial. Tem João Pessoa também. Lá é os restaurantes eu ainda vou com a colher. Então, tem coisa, inclusive muita coisa nojenta que o pessoal bota no cachorro quente em Recife. Eu não gosto. Bota muita coisa. Nossa, bota. Aí mistura peixe, camarão no cachorro quente também. Tem umas confusões. Não, eles fazem tudo de bom no lugar só, que fica tudo de ruim. Mas não é cachorro quente nesse assunto. O que eu tô querendo dizer é que pro americano, cachorro quente é só o pão e a salsicha. Salsicha. Só, acabou. E a mostarda e o ketchup, olhe lá, né? Mas ele come 5. Cadê ele aqui? 5. Eu tenho um amigo que veio pra cá pra comer, ele teve nojo. Ele ficou com nojo, ele ficou olhando, falou assim, eu não lembro como é que ele falou, ele falou, oh man, this is a hot dog. Oh my God. Os meus parentes holandeses também não gostaram. Eles acham muita coisa. Aí, voltando pro nosso projetinho, que a gente já brincou demais de hot dog aqui, né? Não era nossa intenção inicial. Aí a gente tem que observar se aqui, mesmo estando vazio, não tem que ter uma sequência estrutural, que provavelmente vai ter em alguns locais, né? Quando você fechar essas histórias aqui. Se tiver construção, hein? Essa daqui que está isolada, ela, se bem que eu não sei, eu não estou entendendo como que é isso tudo. Ok, tudo bem. Então eu também posso me dar o luxo de não terminar de entender. Mas pode ser que isto que está aqui seja uma coisa totalmente à parte das outras. Mas se lembrem que quanto mais o pilar que está aqui servir para amarrar a estrutura que está de cá, mais econômico é para o meu cliente, né? Porque eu já uso o mesmo pilar e a mesma viga do fundo para continuar de cá. Então, estruturas novas e soltas, elas não são boas para um projeto em termos de preço, tá? Porque não aproveita a sequência estrutural que já existia na edificação, certo? Mas ela vai sair. Vai o quê? Pois é, se for uma sequência, seria melhor que ela viesse para cá, ó, e o pilarzinho dela fizesse isso, com certeza. Oi? No convencional, né? Se for usar... Não, em qualquer estrutura, utilizar o que já está aqui ou não utilizar, muda preço. Porque colou um com o outro, aproveita. Tá? Aproveita 2 pilares e uma viga no mínimo. Pode ser que aproveite muito mais. Porque, por exemplo, uma estrutura que está em L, você já precisou, vamos supor, de colocar pilares aqui e vigas, ok? E fundações. Olha só, vou fazer uma nova construção aqui, que é minha nova área. Olha o que eu já aproveitei: 3 pilares, 3 fundações, 2 vigas, e só precisei fazer um pilar para fazer minha nova estrutura. Muito mais econômico fazer adjacente do que fazer solto da construção. Então, pensem também nisso, é uma questão do aspecto econômico da aula que a gente teve. Soltar um volume quer dizer aumentar um gasto também. Poxa, aí eu vou sempre ficar grudando. Não, estou dizendo que você tem que ter consciência que fez isso, você gerou um custo e vai compensar com outras técnicas, outros recursos que a gente já estudou nos assuntos passados. Para não ficar nessa mesmice, bora ver. Eu acho que hoje eu vou gastar a aula toda, inclusive a de CAD, que a gente já... Deixa eu ver se a gente já avançou muito. Mas é porque as nossas aulas de CAD já praticamente acabaram. Tem 2 conteúdos só para dar. E a gente tem um semestre inteiro, um bimestre inteiro pela frente aí. Mas a gente vai usar as aulas de CAD para fazer projeto. Vai chegar uma etapa que eu já vou poder olhar o projeto no CAD, que por enquanto é proibido. Se me mostrar, eu não olho. Só ficar escondido. Agora, tem que estar adiantado aí a mão. Porque se tiver adiantado no CAD e estiver atrasado aí a mão, eu vou detonar na apresentação. Mas eu quero outro projetinho. Pega o projeto aí, deixa eu ver, da capa.
vamos brincar com ele agora. Oh my God. Igual meu amigo. Oh shit, this is a hot dog. Não. E agora traz pra cá. Olha, cara, isso daqui, É, tá mesmo. Ó. Eu acho que é porque eu já tinha alertado a Karen sobre isso, não foi? Quando eu comecei a ver que era meio louco, eu acho que eu andei dando uns toquezinhos na maioria do pessoal que fez coisa muito louca. Isso aqui é algo possível? Vai mudar. Amém. Esse aqui também é algo possível? Esse é O 10? Ok? Mas é o 10. Normalmente, essas lógicas de divisão em paralelogramo, elas não são muito boas. Elas não são muito boas por dois motivos. O paralelogramo é uma figura geométrica simples, dá para calcular uma laje fechada com ela, mas ela faz solicitações oblíquas na estrutura, tá? Ela joga forças. Ó, vamos pensar o convencional, como é que ele fica. Estão vendo? Eles empurram a lateral do pilar de maneira transversal, na verdade, de maneira oblíqua. Ela não empurra o pilar de maneira perpendicular ou paralela. Isto não é o ideal. Acho que não está saindo na gravação ali. Não tá para cá. Então, deixa eu fazer aqui. Então, ó, paralelogramo. Melhor você conectar Conectar na tomada. Eita. Então deixa eu ver, o pessoal que está em casa vai escutar um barulhão. Então a única maneira de conectar é a gente vir para cá. Nossa equipe técnica está fazendo tudo possível para melhor. Não deu ainda, viu? Agora deu. Olha o negócio de medicina. Ah, não é? Parece. Ah, você pensava que era o cabecinha tudo? Não é. Mas você já recebeu o cabecinha tudo? Que cabecinha? Pois eu te mando. Quer uns bonequinhos parecendo este. Ah, Deixa a gravação acabar que eu falo o que é isso. Então, ó, voltando para cá, eu estava falando sobre o paralelogramo e estava falando que, apesar dele ser uma figura simples e é calculável e dá para colocar, a gente evita ele no primeiro momento, só usa se ele for realmente muito necessário, porque ele gera uma força oblíqua no pilar. Ele não faz o perpendicular, que é a ligação áurea que a gente tem estudado. O que não quer dizer que você não possa fazer fechamentos em forma de paralelogramo, porque eu posso muito bem botar um pilar aqui, por exemplo, ó, fazer retinho perpendicular e botar esse outro pedaço aqui em balanço. Só que para a própria arquitetura, o paralelogramo não é bom. Porque essa quina que está aqui, gente, que é um ângulo menor do que 90, como é que é? Ele é menor do que 90 graus, ele não deve ser utilizado em arquitetura, porque você acaba com a copresença nesse espaço, você acaba com a funcionalidade também. Não dá para aproveitar os móveis e colocar. Imagina um objeto que é quadrado, retangular, encaixar aqui. Não encaixa, né? Porque esse canto, ele é um ângulo menor do que 90, não é bom. Então, a gente vai repensar se isso aqui é o ideal mesmo. Mas como a gente não vai mudar o projeto da Karen agora, é ela que vai ver se ela quer mudar ou não, né?
e se justificar depois, a gente tem que pensar nas lógicas de distribuição, porque quando a coisa é muito angulada, o que você vai começar a fazer é o que a Karen praticamente já fez, ó. Tem uma linha sequencial aqui, ó, e ela continua. Então aqui, ó, pilar, pilar. Aqui a gente vai estudar se quer um pilar aqui ou se quer um pilar aqui, onde é que vai uma viga complementar, certo? Talvez seja aqui fora, porque aí eu fecho a estrutura, né? Que inclusive fecha uma lógica de alinhamento que vem por aqui. Então dela, ó, tá massa de resolver. Local de escada, gente, início e fim de escada quase sempre tem que ter pilar, porque onde é que a gente vai apoiar essas estruturas? E talvez o dela aqui precise de um pilar no meio, porque é onde ela vai ligar as vigas que estão suportando essa história aqui, né? Então é muito comum que isso aqui esteja justamente no meio, inclusive o mais interessante do ponto de vista estrutural, porque todo mundo pode fixar por essa estrutura central, dispensando até os apoios das laterais, se for o caso. Aqui, ó, ela vai tentar fazer uma ligação também daqui para lá. Será que não seria mais interessante se ela tivesse crescido para cá, ao invés do jeito que está atualmente? Porque ela pegaria aqui, ó, pilar, pilar, pilar. Talvez esse de cá não precise, concorda? E aí eu posso fazer uma viguinha de transição aqui, ó, ligando esse bicho com esse outro bicho. Concordam? Então, daqui para lá, eu vou ver se os vãos são interessantes, se é necessário ou não, que parece que aqui tem que ter um apoio de qualquer jeito. Daqui para lá, tá me parecendo que precisa dessa transição. Agora, se esse vão fosse menor, seria melhor, mas talvez ela não possa porque a estrutura está aqui, se bem que o vão aqui é uma varanda, então não tem cargas pesadas, é tudo aberto, tem pouco peso, então pode ser bom que ele seja maior mesmo. Aqui, seguir uma lógica estrutural, nas extremidades com certeza vai ter, eu vou analisar se dentro desses vãos grandes aqui, eu preciso disso tudo. Talvez aqui eu precise, aqui também. Agora, daqui para cá, que tem um banheiro onde o vão é muito pequeno, eu posso amarrar esse com esse e fazer uma viga ligando. Estão sacando? Esse que ela fez aqui da descoberta, lascou. Ó, nada casa com nada, ninguém obedece ninguém. Vamos pensar se ela não prefere fazer uma ligação aqui que acabe aqui, ó. Ó, e daqui ainda faz uma sequência maior ainda, tá vendo? Ó? Então, de repente, ela aqui, aqui ela liga direto para lá. Não sei se ela vai precisar botar mais um pilar, porque ela já tem um aqui, né? Aqui também, fechou. Tá entendendo, gente? Eu não estou resolvendo o projeto da Karen ainda não. Eu estou fazendo vocês entenderem uma lógica de fechamento, porque lá em cima a gente vai ter que fechar essas vigas e gerar uma laje. E precisa ter essa sequência estrutural. Se dessa sequência que a Karen fez aqui não tiver jeito mesmo de fechar para lá para estabilizar isto, eu posso prosseguir aqui, ó, e pronto. Jogo um pilar aqui e amarro esse outro aqui neste, essa viga nessa outra. Deixa eu ver, esse de cá eu não precisei, eu pude fechar para cá, ó, e fiz ela ficar bonitinha nesse trecho que ficou aqui, perfeito? Então daí a gente já começa a ver que as coisas estão legais, que não é porque está angulado, que é difícil. Aliás, eu tenho descoberto que é mais difícil lançar a estrutura no quadradinho convencional do que em umas coisas assim malucas. Porque, dentre outras coisas, gente, tem uma lógica desses ângulos doidão. Quando você não conseguir nele mesmo achar uma lógica, você pode pensar nele como uma lógica radial. Porque isso aqui está querendo ser tipo os lançamentos pessoal da noite, que tinha hexágono. Hexágono, gente. Hexágono era assim. Tchum, tchum, tchum. Projeto do menino, um monte de hexágono, um do colado com o outro, e o andar de cima tem um hexágono para cima, um hexágono para baixo, é um monte. Ele imitou um pentágono. É tipo pentágono. É casa. É tipo pentágono só porque é o hexágono. Só porque é Brasil, né? Mas lógico. Moça, você é arquiteta. Você não pode pensar desse jeito. Você tem que pensar que uma casa pode ser de qualquer maneira, desde que você use todo aquele conhecimento que a gente aprendeu até agora. Tudo pode ser de qualquer forma, desde que você saiba usar a técnica correta para resolver aquela forma. Inclusive a garagem dele é um hexágono também, tá? Ele bota o pilar aqui no meio e os carros estacionam um de cada lado.
Perfeito. Wesley. Né? Essa lógica aqui, gente, vocês lembram da lógica radial que ela surge do centro? Essa pode ser radial do mesmo jeito. Eu posso vir aqui, ó, ou eu pegar nas quinas, nas extremidades, ou eu pegar perpendicular com a parede, ó, e sair radial também para a parede. Pergunto para vocês, funcionalmente falando, é melhor que eu venha para cá e encontre essa quina, deixa de assuntos paralelos. Não, ele pegou logo da face. Bora, rapaz, volta para cá. Preste atenção aqui, vamos tentar responder isto. Eu tenho a possibilidade de sair do hexágono para cá, para essas pontas estruturais, ou eu posso vir para aqui perpendicular, ó, pegando aqui na parede. Funcionalmente falando, o que vocês acham que é melhor? Vir para essa quina do hexágono ou vir para o perpendicular da parede? Para quina. Quina é melhor estruturalmente falando. Funcionalmente falando é péssimo, porque para dentro dos ambientes vai gerar quinas com ângulos menores que 90 graus. Ângulo menor que 90 graus não é funcional, tá bom? Então isso aqui no hexágono é melhor, tá? Que é semelhante ao que aconteceu nos paralelogramas aqui da Karen, né? Ângulos menores que 90 graus a gente não quer. Isso é muito complicado, é impossível resolver? Não é. Mesmo se você mantiver o paralelogramo, você consegue acabar com essas quinas aqui, justamente provocando 90 graus em alguns locais. E aí você acaba com esse probleminha aí, tá? Desde que nessa área maior que você gerou, algo funcional possa ser. Pode acontecer. Por exemplo, quebrou aqui e daqui para cá eu vou fazer uma varandinha, tá? Ou um varandão. Varandinha nada, né? Eu fiz com ângulos determinados em cada área, só que eu coloquei as paredes de acordo com os ângulos de cada área. Então, aí você vai olhar. Pode colocar a ventana da empregada aqui, ó. Ao invés de ficar pra cá, vai ficar do lado dele, ficar na pessoa. Começa então, gente, isso é legal, vocês começarem a pensar que tudo que existe no mundo, gente, é referência para a gente criar. Às vezes, da coisa mais louca como você pensou agora, querer ser hectágono, que nunca poderia ser um hexágono, que não poderia ser uma casa, é que surge a coisa mais bacana de todas, e aí você, sabe, tomar banho na maionese com isso aí mesmo. Porque vai tomar banho na maionese e depois você escorrega em qualquer lugar, né? Então tudo serve. Tudo que você achar que não rolava, você rola em cima e escorrega do mesmo jeito. Igual meu Pega o seu. Eu vou pegar o meu frente. Tá falando tanto do seu que a gente vamos ver se isso aí está tão maravilhoso como está falando, ou se só na sua cabeça que está e ele na verdade está uma merda. Vamos ver. De acordo com a imagem, aí eu fiz bem ocultado, né? Aí eu fiz ângulos bem aproximados dele. Aí ficou bem legal. Nicolas, é verdade, você está na cara e o pau dizendo para mim que está criando em AutoCAD, não está criando no desenho à mão? Não, estou criando no desenho, para arrumar. Estou falando. Peguei a foto para fazer o desenho, porque esse aqui, o ângulo mais próximo que ficava dele, zerado era pouca coisa, entendeu? Só para arrumar. Para dar precisão, que você está querendo dizer, né? Aí eu fiz, por exemplo, o espaço do íntimo, eu fiz todas as paredes de acordo com o ângulo. Se lembre que a aula que vem eu quero discutir com vocês no desenho à mão. Se você fez alguma coisa em AutoCAD que não deveria ter feito, a não ser que você já tivesse feito à mão, que assim, depois que tiver concebido o geral, gente, pequenos ajustes em AutoCAD é isso mesmo. AutoCAD é etapa precisão. Resolvi o problema macro. O micro para fazer à mão não é tão bom, mas o macro o macro à mão e o micro é bom sendo AutoCAD. A mão é até pior, e a gente vai chegar a essa etapa que a gente vai fazer isso. Mas para agora, para não quebrar uma das etapas do desenvolvimento projetual de vocês, enquanto estudante de arquitetura, não faça isso, que você vai ter perda de desenvolvimento intelectual como arquiteto, se você aprender dessa maneira. Tá? A gente meio que se robotiza quando a gente vai para o AutoCAD. Isso é processo natural da aprendizagem em arquitetura. Precisa de um raciocínio anterior a ir para o AutoCAD para isso não acontecer. Na engenharia, não rola isso. Engenheiro não precisa criar, engenheiro precisa ser engenhoso. A gente não, a gente tem que criar coisas. Então, para a gente usar o computador direto,
Se você já chegasse na faculdade tendo um super domínio de AutoCAD, eu poderia ficar calado, mas não é o caso de ninguém aqui ainda. Então, vamos desenhar a mão. Pensando nisso, a gente vai ter aqui no projeto do Nicolas os mesmos problemas da Karen. O bom é que a sequência dele, que eu não sei mais quem está muito borrado, né? Era bom depois. Não, é o correto, você fez o certo, né? O arquiteto, quando ele está criando, ele precisa fazer essa confusão, mas depois, quando ele vai apresentar para alguém, ele dá uma limpada no básico para a pessoa só entender, né? Que tem muita coisa aqui atravessada. Mas você fez o correto. Por isso que eu fiz essas linhas mesmo, para tentar puxar a simetria. Tá certo. Não é simetria, que não tem nada simétrico no seu projeto, é para dar uma sequência lógica, né? Aqui o cara, né? É desenho à mão. Não, mas eu estou dizendo que o que você criou não é simétrico. Simétrico quer dizer o que tem do lado tem igual do outro. Nenhum lado que você olhar o seu projeto tem nada igual de um lado do outro, é tudo diferente. Então isso aqui não é simétrico, né? Nem é a sua intenção, pelo que eu estou vendo. Olha só, também ocupa o espaço quase todo. Não é, porque na mão fica assim, entendeu? Mas tá escala? Oi? Eu acho que não está em escala, ele fez a mão sem escala, só no raciocínio. Foi. Aproximado, escala aproximada. Então, faz um pouco menos, um pouco mais aproximada, tá? Isso é suíte? É. Mas não é assim. E é como? É no meio. Mas pode, não tem problema você medir assim. Vai dar 9, 5. É caramba. É 9, 4. Pode ser assim Não, alto, é ó. só esse aqui, ó. 9 por 5, 45. Quanto era o quarto? Era isso? Então tá bom, tá na média. Vai reclamar de alguma coisa? Essas esquinas não são boas pra gente, portanto, fechar dessa maneira. E essa forma externa não quer dizer que a interna tem que ser assim. Ai, só pra gente, pessoal de casa, é que aqui é a varanda, tá? Aí eu fechei aqui, bonitinho. Ah, ele fez uma varanda em diagonal aqui, né? Olha, muito chique. Foi. Você Muito tá inteligente. Gente, você acha que eu fui pro AutoCAD do nada? Karen? Eu acho incrível a cara de pau dele, de ir pro AutoCAD sem eu dizer que ele podia. Não, é porque o senhor falou pra gente adiantar. Aí eu peguei o fim de semana Eu pra tô super jogar. estressada, achando que já tinha que fazer. Eu fiquei super estressada. Eu falei nada. Mas eu não sei. Não, já tinha que começar realmente a lançar no AutoCAD. O que não tinha Ele falou fazer é que divisões. evoluir no AutoCAD tanto que o que tem no AutoCAD já está evoluído e o que está aqui está atrasado. Isso eu não quero. Não Então, pode. ele falou pra fazer as divisões. Aí eu fiz as divisões. Aqui e depois de feito aqui, transferir para o AutoCAD. É, só que fiz um papelzinho. Eu também não. Pois é. Então é só depois que isso aí tiver resolvido. Então resolve isso aqui no seu projeto, tá, Nicolas? Mas não é esse nossa discussão agora. Você está alongando a aula de estrutura para quem está assistindo. Desculpa, pessoal de casa. Então, ó, eu mereço. Ai. Isso aqui vai gerar falta de funcionalidade interna e a gente pode, como você inteligentemente disse que já fez, né? Você vai ter que me mostrar depois, começar a criar coisas aqui internas, ó, que mudem essa lógica para a gente poder ter outras divisões estruturais. Mas por enquanto eu não estou vendo soluções ruins aqui não, ó, porque se você partiu aqui mesmo, foi fazendo isso em todos os quartos, você teve uma modulação muito legal. Aí fica massa, porque você tem estrutura aqui, ó, estrutura aqui, estrutura aqui, e aí de repente você precisa só fazer só daqui para lá um complementozinho, para não fechar em trapézio. Você vai perguntar, professor, é melhor fechar aqui e fazer mais um aqui, um triângulo, ou é melhor fechar em trapézio? Vai perguntar ao professor de estrutura. Porque aqui... Não, vou fechar aqui o quadrado, porque tem esse vão aqui, hein, velho. Aí tu pega pra usar esse vão algum... Você pode fazer isso, ó. Fechar quadrado aqui. Tá vendo, ó? E aí você fecha a estrutura pra cá. Sacou? E aí você não precisa desse, deixa. E aí quando você começar a fechar esses quadrados aqui, ó. Só que tá difícil, porque aqui já não dá pra fechar. Você entendeu a lógica, né? A gente vai ter que brincar disso aí. Olha... É que eu gosto de bagunça mesmo.
eu não consigo te ajudar. Tá tão complicado de ver o que você pretendia na sequência lógica, Nicolas, que eu vou precisar que você faça suas divisões como você imaginou aqui, porque tá muito nebuloso para mim. Que eu fiz o papelzinho, aí eu... Então faz no papelzinho, porque inclusive a nossa aula vai ficar interrompida. Eu vou ver se eu dou um complemento a essa aula, aí eu edito o vídeo e faço as duas explicações numa só, porque eu acho que o seu tipo de projeto é um que a gente merece ter como referência, porque ele é uma coisa de um diagonal que não tem projeto nenhum. Então a gente vai emendar, redetalha isso, que eu faço uma aula complementar, tá bom? Essa nave espacial, quero ver se lá na frente vai ser bom essa história, viu? Você no aspecto financeiro falar de compacidade desse projeto. Isso aí vai ser uma maravilha. Porque esse seu prédio ele tem muita esbeltez horizontal, isso é problemático no financeiro. Vamos ver se você vai se dar bem na explicação, tá? Eu vou por enquanto interromper devido à minha impossibilidade de interpretar o que está aqui. E a gente retoma a aula que vem esse mesmo assunto do teu projeto, que aí nessa aula a gente já vai ter a subdivisão da Letícia e da Kícia, e a gente faz o seu e delas duas na aula que vem, tá? Com certeza. Da Damaris, que já vai estar aqui, né? Tá ouvindo, né, Damaris? Quarto não. Damaris está viajando, quando ela vê esse vídeo ela já vai ter voltado. Quarta vai ser, não vai ter aula, vai ser esse negócio aqui. Então na segunda-feira que vem. Sexta-feira. Não vai ter aula. Deixa eu desligar aqui, porque vocês estão gravando muita abobrinha, então a gente para aqui a aula de estrutura e continua na aula que vem com um complemento aqui, tá bom?